Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos! Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Capítulo 38 do Lições Fraternais Lições Fraternais é o programa. Capítulo 38 do Palavra de Vida Eterna, que é o livro que nós estamos aí fazendo a leitura e a interpretação. Eu faço a interpretação aqui, vocês me acompanham aí, fazem as vossas interpretações e junto a gente vai aprendendo mais. Na verdade, como diz aquele ditado nosso, mais de duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Então vamos adiante. Sempre deixando aquele recadinho para você, dá uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, vai aparecer aí no seu vídeo, dá uma curtida aí nos programas, nos eventos que a rádio divulga, em tudo que está disponível no site e nos canais. Por que nos canais? Porque a Rádio TV Fraternal está disponível em todas as mídias sociais. Então não tem mais aquela desculpa para deixar de nos seguir. Algum deles você certamente poderá nos acompanhar aqui pelo YouTube ou em qualquer outro, tá certo? Então deixa o seu like aí, manda seus comentários, manda sua mensagem para cá. Capítulo 38, salvar-se. Aqui ele faz referência, nesse capítulo 38, na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, nos versículos de 1 a 15, onde Paulo relata a fala de Jesus. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqui é a interpretação de Paulo falando a Timóteo. E assim a leitura. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque de exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Capítulo 38, salvar-se. E aí, nessa carta de Paulo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1 ao 15, e eu peguei aqui do 12 ao 15, onde está descrito assim: agradeço àquele que me deu força, a Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança, tomando-me para o seu serviço, apesar de eu ter sido um blasfemo, perseguidor e insolente. Mas eu obtive misericórdia, porque eu agia sem saber, longe da fé. Sim, ele me concedeu com maior abundância a sua graça, junto com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Esta palavra é segura e digna de ser acolhida por todos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Vejam só. O texto do Emmanuel é fácil identificar e também nós denotamos isso através dos estudos que a gente vem fazendo já com vários livros, que o fato de Jesus morrer na cruz, de ser crucificado e falar que ele veio tirar o pecado do mundo, que ele veio salvar os pecadores, não mudou a condição do dia para a noite. Né? É exatamente como está no texto. O perdoar de Jesus, essa crucificação para perdoar os nossos pecados, não foi imediato, também não foi dessa forma, assim, crucificou Jesus, estamos livres dos pecados. Ele veio nos ensinar que a partir de então a nossa conduta deveria mudar.
É como Emmanuel elenca que os povos continuaram agindo da mesma forma. Quem era ganancioso, continuou ganancioso. Quem era avarento, continuou avarento da mesma forma. Continua tudo da mesma forma. Mas, a partir daquele momento, Jesus já dividiu o tempo antes e depois dele. Mas o que então mudou se os povos continuavam a agir da mesma maneira? Começou a ter uma observação consciencial, uma percepção de consciência. Ou seja, não faça para o outro aquilo que eu não gostaria para mim. Então isso começou a abalar. Isso começou a mexer dentro das pessoas, por isso que não foi uma mudança imediata. Da mesma forma, não é porque morreu que virou santo. Então não é porque Jesus perdoou que todos se tornaram santos. É o mesmo raciocínio. Mas sim, ele deixou a lição, ele deixou o aprendizado para que o seguíssemos e então começássemos a partir dali a cada um a salvar por si próprio. A cada um ter atitudes dignas, éticas, condutas morais, para que então se salvasse. Né? E aí entra aquela questão que a gente sempre fala. Não é a religião que salva. E faço disso do Espiritismo. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier mesmo disse que se o lema do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele teria seguido por outro caminho. Por qual razão disso? Porque a doutrina, as religiões, servem-nos como uma bússola, como um norte que nos orienta através da palavra de Jesus, dos seus exemplos, que vai nos exemplificando ainda mais aquilo que Jesus já nos deixou e aprimorando em nós mesmos essas ideias, para que as pratiquemos. Então, não é quando chegamos no céu ou no inferno, onde quer que seja, a gente não chega lá com um crachá de identificação conforme a religião. Nós já até comentamos em alguns outros estudos, essa fala em alguns outros capítulos passados. Não vai ser a religião que vai nos salvar, mas vai ser da interpretação que eu faço através da religião que eu faço, que eu interpreto tudo isso, mas aquilo que eu executo no meu dia a dia, daquilo que a minha conduta. O que adianta eu ficar num centro espírita, numa sinagoga, numa casa de oração, num templo, numa igreja, o que quer que seja, numa missa, num culto, o que seja, ficar por horas e horas rezando, mas ao sair dali, eu continuar com as mesmas condutas de avareza, de falta de humildade, ou seja, de orgulho, de prepotência, de arrogância, de soberba. Então, de que adiantou eu passar tantas horas orando, rezando, fazendo a minha prece, a minha oração, se a minha conduta do meu dia a dia diverge daquilo que Jesus, para o qual eu estava rezando? Eu faço tudo diferente. De que adianta isso? De que serve? Perante, é como se fôssemos falsos, mas não com Jesus, não com Deus, conosco mesmo. Porque eu vou para o altar, eu vou para onde quer que seja, eu faço a minha prece de palavras bonitas, demonstro um coração puro, mas que do lado de fora do ambiente religioso, eu continuo o mesmo carrasco de sempre. Essa é a reflexão que ele vem nos chamar aqui, né? Então, ou seja, Jesus veio nos ensinar, e com esses ensinamentos, que colocássemos ele da mesma forma em prática, e gradativamente. Não precisava ser feito isso de uma vez, mesmo porque a gente não consegue. A gente tem limitações. Por estar num mundo de provas e expiações, isso já é uma condição deficitária nossa. A gente não vai mudar para o dia para a noite. Da mesma forma lá atrás, quando Jesus se entregou pelos nossos pecados, deixando o legado, deixando todo o ensinamento para que o seguíssemos. Esse era o intuito dele. E seguir de que maneira? Fazendo os seus ensinamentos, fazendo aquilo que ele também fez. Ele diz lá, vós sois deuses, lógico, um D minúsculo, mas o que acontece? Nós temos a mesma capacidade de fazer o que ele fez, mas para isso nós temos que ter, como estudamos lá na lição 36, a pureza de coração envolvendo tudo aquilo, não só a pureza de estar limpo de coração mesmo, de sentimento, mas de atitude, de palavra, de conduta.
E esse é o nosso desafio, por mais difícil que seja. E como reflexão, e exatamente o que Jesus fez, que ele veio o quê? Ele veio ensinar, ele veio mobilizar aquelas almas que estavam ali, todas naquele tormenta, naquela forma de vida toda irregular, ensinando que existia um caminho mais correto e muito melhor de ser vivido. É como tem uma frase de Caibar Schutel, autor de alguns livros espíritas. E ele disse assim: mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficamente. Então, eu, você, somos almas. E quão beneficamente nós estamos influenciando os outros? Beneficamente, assim como Jesus influenciou. Está percebendo? Então, pensa um pouquinho sobre isso. E na semana que vem a gente volta com outro tema, mas sempre acumulando, sempre juntando mais aprendizado no Evangelho de Jesus. Tenha uma boa semana, fique com Deus. Até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.